Geraldo Pinto de Carvalho nasceu em Conselheiro Mata, município de Diamantina, filho primogênito de uma família de 10 irmãos. Viveu sua infância e adolescência nas cercanias do povoado de Rodeador. Estudou no Colégio Diamantinense, em Diamantina. Amava futebol e se tornou o melhor e mais famoso jogador dos times que se destacavam na cidade: JR Sport Clube e Oasis Sport Clube. Hoje, Geraldo Pinto de Carvalho, ou Ponteiro, como o chamam, vive em Gouvêia. Gosta de cantar, ama leitura, é um orador nato, gosta de declamar poemas de autores renomados. É casado com Maria da Luz, com quem tem 4 filhos. Convive com eles, seus netos e bisnetos. É autor do livro Sou Eu, Mãe, Abre a Porta, uma autobiografia de sua vida de boiadeiro. Ponteiro é um verdadeiro poeta, do qual nos orgulhamos imensamente. Um ser humano correto que encontramos geralmente no açougue da família, onde recebe com carinho todos que se aproximam. O seu jeito imponente, porém simples, encanta, deixando-nos fascinados com tamanha beleza nos relatos da sua autobiografia, em seu livro Sou Eu, Mãe, Abre a Porta. As perguntas a seguir são curiosidades dos alunos do 8º ano Safira, da Escola Mata Machado, que se deram a partir da leitura do livro supracitado, que faz parte do projeto Viajando pela Literatura Local, idealizado pela professora Anete Valdene Martins Nunes, com apoio da direção da escola Augusto Aires da Mata Machado. Quem lhe motivou a escrever o livro Sou Eu, Mãe, Abre a Porta? E de onde veio a ideia de escrever o livro? A ideia partiu mais da minha família e dos meus muitos amigos. Diante de certas respostas ou cartas minhas escritas, às vezes lidas para os meus familiares e pelos próprios destinatários, que, elogiando às vezes o trecho escrito, me incentivavam a escrever um livro. Então, diante da insistência dos já citados, eu resolvi escrever alguma coisa e saiu este livro que vocês estão me interrogando a respeito dele, Sou Eu, Mãe, Abre a Porta. Isso se origina da escolha que eu fiz de vários títulos que estavam escolhidos para ser dado a este livro, e que, ao ler este título, me emocionei, porque lembrei do dia que eu, sendo ainda uma criancinha de 11 para 12 anos, cheguei de viagem há mais de 30 dias com meu pai, e ele me disse, lá pelas 11 horas da noite, bata na janela de sua mãe. Então eu disse, sou eu, mãe, abre a porta. Muito obrigada. Como o senhor se sentiu escrevendo o livro Sou Eu, Mãe, Abre a Porta? Vivenciando detalhes por detalhes da minha vida infantil, que eu gostava, como digo no próprio livro. Eu já tinha a vocação. Eu tenho feito muitas dedicatórias nesses livros meus, onde eu digo, isto é obra de um legítimo sertanejo, de origem e de vocação. Então, eu me senti assim muito à vontade e muito feliz em poder revelar e tirar aquilo que eu tinha dentro de mim, do meu íntimo, e externando para mim mesmo, ou até para os que conheceram ou que conhecem por onde eu cito os trechos
por onde andei. Então, me sentia muito feliz podendo pôr no papel aquilo que eu vivi, porque todas as histórias deste livro são verídicas. Muito obrigado. Senhor Ponteiro, o processo de edição do livro foi difícil? Não. O processo que você se refere da impressão dele, não. Ele quase que não dependeu de mim, da minha pessoa, porque as minhas filhas, Audrey Regina e Rubi Amara, ao lado da minha irmã Matilde Pinto de Carvalho, tomaram a iniciativa, as decisões de procurar o lugar adequado e acertado para a publicação do livro. Boa tarde. Boa tarde. O senhor sente saudade do boi rosado? Vocês que já leram, aqueles que leram o livro, já ouviram, já viram aquele conto. Que para mim é o mais especial dele, Palhaço Fracassado, porque aquele foi uma história que eu era muito mais criança do que você e que presenciei uma vaquejada do meu pai, que era como eu digo também no próprio livro, um vaqueiro o melhor que eu já conheci, e que depois de fazer tudo necessário para dominar o boi considerado palhaço, não é isso? Ou chamado palhaço, depois de dominá-lo, ele disse a um dos vaqueiros: volte lá na boiada e traga o rosado. O rosado era um boi velho que, como eu disse no livro, que não se via mais para o ramo, foi mandado para o corte. E ele era um mestre na trela. Era um boião grande, pesado, e que nenhum outro boi era capaz de dominá-lo amarrado no seu pescoço. E, por coincidência, que pena eu ter esquecido lá em nossa casa agora, essa semana, a trela que o rosado sempre conduzia um outro boi amarrado no próprio pescoço dele. Então, quando amarrava o boi no pescoço dele, falava: pode soltar, ele leva o boi sozinho. Então, inclusive na hora da contagem dos 416 bois que foram entregues lá em Santo Hipólito, e que o cidadão que tinha comprado aquela boiada estava levando embora, eu pedi ao meu pai: não deixe o rosado ir embora. Portanto, eu ainda sinto saudade dele. Obrigada. O que o senhor sentiu quando viu o lobo? A história do lobo é mais uma aventura e mais um ato de vingança e coragem. Ver esses animais em nossas regiões, ou em nossa região, ou por mim, que sou um camponês, um matuto, um caipira, é coisa natural. Nós vimos sempre, deparamos sempre com eles, mas eles correm da gente. Mas ele parece que me perseguia, mas não era propriamente perseguir, era defender o seu pão nosso de cada dia, que era a galinha, quer dizer, comer o meu frango, não é isso? Então, ele ia lá quase todas as noites e costumava comer até 3 galinhas numa só noite. E eu, então, resolvi, não queria matá-lo.
eu queria ver se ele parava com aquele prejuízo que estava me dando. Mas ele não quis, não se conteve. Então eu fiz uma armadilha e o capturei. E jurei até, apostei com quem foi fazer essa armadilha para mim, que eu vingaria ainda naquele dia do lobo. E realmente eu o capturei, coloquei nele um cincerro, o Polack. Não sei se vocês conhecem o que chama Polack, vocês meninos não devem saber, né? É um chocalho que põe é chocalho também, que se põe no pescoço de um animal para dar sinal a certa distância. Se o pasto é grande ou está sujo, você passa por ele, não vê, mas o Polack dá sinal e você vê. Então eu pus esse Polack nele e soltei com o Polack. Mas não foi essa pergunta que você fez. Você me perguntou o que eu senti. Nenhum medo dele. Inclusive, ele vinha, a minha propriedade ainda não tinha energia, e quando eu chegava que eu via vestígio dele, o barulho dele pegando minhas galinhas, eu bati uma lanterna da janela assim do quarto nele, e muitas vezes ele caminhou olhando para a lanterna assim na minha mão, com os dois olhos parecendo duas tochas de fogo. E quantas vezes eu saltei a janela assim, de cara a cara com ele, como nós estamos aqui, ó, para escaramuçá-lo. Então eu não tinha medo dele, não é isso? Obrigada. Nada.